E se existisse um livro tão poderoso, mas tão controverso, que por 500 anos as pessoas mais influentes do mundo o leram em segredo? Um manual que diz, com todas as letras, que para vencer no jogo do poder, a moralidade às vezes precisa ficar do lado de fora. Bom, o autor desse manual é Nicolau Maquiavel, um diplomata que viveu lá no século XV em Florença. E para entender o que ele escreveu, a gente precisa imaginar o mundo dele. A Itália renascentista, um lugar que era um verdadeiro campo de batalha, cheio de cidades em guerra e alianças que mudavam da noite para o dia. Foi depois de ser exilado, fora da política, que ele decidiu escrever o Guia Definitivo. Não só para conquistar o poder, mas o que é mais difícil, para se manter lá, a qualquer custo. E agora vem a parte mais legal da nossa análise. A gente não vai só ler o que Maquiavel escreveu. Nós vamos espiar por cima dos ombros de dois dos seus alunos mais famosos. Ninguém menos que Napoleão Bonaparte e a Rainha Cristina da Suécia. Eles deixaram anotações nas cópias pessoais deles. E essas notas nos dão um acesso, assim, direto à mente de quem realmente estava no comando. E o que eles achavam de tudo isso. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central de Maquiavel era muito prática, sem idealismo. Era: como um líder novo consegue tomar um Estado e, mais importante, não perdê-lo logo em seguida? Ele não estava interessado em como o mundo deveria ser, mas em como ele realmente é. E para entender Maquiavel, tem um conceito que é a chave de tudo: virtude. Mas olha, cuidado, não tem nada a ver com a virtude que a gente pensa, de ser bonzinho ou moral. Para Maquiavel, virtude é sinônimo de eficácia. É ter a força, a astúcia, a coragem, a habilidade de fazer o que precisa ser feito, seja algo popular ou algo cruel, para garantir a estabilidade. Ok, então a gente começa pelo começo. Como é que se conquista? Maquiavel mergulha de cabeça na mecânica de tomar o poder. E segundo ele, a estratégia muda, e muda muito, dependendo do lugar que se quer dominar. E aqui a gente vê como a mente dele era analítica. Ele quebra o problema em dois cenários. Se o Estado conquistado tem a mesma língua, os mesmos costumes, a coisa é mais fácil. A receita é simples: acabe com a família do governante antigo e de resto não mude quase nada. Agora, se a língua e os costumes são diferentes, aí, meu amigo, o buraco é bem mais embaixo. E para essa situação mais complicada, ele não fica só na teoria não, ele dá um plano de ação com 5 passos bem claros. Primeiro, o governante tem que se mudar para lá. Segundo, crie colônias com gente leal a você. Terceiro e quarto, proteja os vizinhos mais fracos e enfraqueça os mais fortes. E por último, a regra de ouro: nunca, jamais deixe outra potência estrangeira botar o pé no seu novo território. E olha só o aluno aplicando a lição. Napoleão, lendo essa parte, anota a própria versão da estratégia. Ele entendeu o recado, mas modernizou. Para ele, impor a língua era uma arma tão poderosa quanto um exército. Era uma forma de dominação cultural, uma atualização perfeita da ideia de Maquiavel. Mas como eu disse, conquistar é só a primeira parte do jogo. A genialidade de Maquiavel, e também a parte mais sombria, aparece de verdade nos conselhos dele sobre como manter o poder que foi conquistado. Essa frase é provavelmente a mais famosa e assustadora do livro. A lógica por trás dela é de arrepiar. Maquiavel diz o seguinte: se você ofende alguém de leve, essa pessoa vai guardar rancor e esperar uma chance para se vingar. Mas, se você aniquilar essa pessoa, bom, o problema está resolvido de vez. Para ele, não existe meio termo. Ou se agrada ou se destrói. Ficar no meio do caminho é a receita para o desastre. E para provar que ele sabia do que estava falando, Maquiavel nos dá um exemplo perfeito do que não fazer. O caso do rei Luís XII da França na Itália. O cara foi um desastre. Ele quebrou simplesmente todas as regras. Ajudou os inimigos, prejudicou os amigos e o resultado? Perdeu tudo o que tinha conquistado. Foi o aluno nota 0 de Maquiavel. Ok, se Luís XII foi o fracasso em pessoa, quem foi o mestre da virtude? Na opinião de Maquiavel, esse cara foi César Borgia. Um homem brilhante, audacioso e absolutamente implacável. E a jogada de Borgia para acalmar uma província rebelde é uma aula de manipulação política. É quase um roteiro de filme. Primeiro, ele coloca um cara super cruel no comando para fazer o trabalho sujo e botar ordem na casa. Ele sabia que o povo ia odiar esse cara. Depois que a paz foi restaurada na marra, vem o segundo passo, que é a grande cartada. Borgia manda executar publicamente o seu próprio homem de confiança, de forma bem brutal. Com um único gesto, ele consegue duas coisas incríveis. Primeiro, ele parece um salvador, livrando o povo do tirano. E segundo, ele deixa todo mundo chocado, em estado de estupor. O recado era claro:
Eu trouxe a justiça, mas não queiram me ver irritado. É a combinação perfeita de gratidão e medo. Só que nem todo mundo aplaudiu essa jogada. A rainha Cristina da Suécia, lendo essa passagem, foi bem direta. Ela escreveu na margem do livro dela, Ação Indigna. Simples assim. Isso mostra que mesmo entre os poderosos existia um debate moral. Nem todo mundo que lia Maquiavel concordava com os métodos mais extremos. Agora, vamos voltar para o aluno mais aplicado de Maquiavel, Napoleão. Se a rainha Cristina lia o livro com um olhar crítico, Napoleão lia como se fosse um manual de instruções, um roteiro para o próprio sucesso. As anotações dele são diretas, ambiciosas, são de alguém que estava, ele mesmo, no meio do jogo. Por exemplo, Maquiavel diz que para dominar cidades acostumadas com a liberdade, era preciso destruí-las. Napoleão lê isso e pensa, dá para ser mais eficiente. A anotação dele é uma atualização, reprimir e revolucionar. Ou seja, não precisa botar a cidade abaixo, basta acabar com o sistema político antigo e impor uma nova ordem. É uma revolução de cima para baixo. E o desprezo dele por líderes fracos é evidente. Quando ele lê sobre todos os erros do rei Luís XII, a conclusão dele é curta e grossa, não passava de um idiota. Para Napoleão, a política não era um campo de dilemas morais complicados, era um jogo de estratégia, e quem cometia erros básicos como aquele era simplesmente estúpido. Mas essa anotação, para mim, é a mais reveladora de todas. Maquiavel dá um aviso: nunca fortaleça um rival, porque isso vai causar a sua própria queda. E o que Napoleão escreve ao lado? O que não farei nunca. Isso não é um comentário, é uma promessa, é um juramento pessoal. Ele não estava lendo história, ele estava planejando o próprio futuro. E isso nos traz de volta aos dias de hoje. Por que, depois de 500 anos, esse livro ainda causa tanto barulho? Porque ele é, ao mesmo tempo, leitura de cabeceira de líderes e algo que assusta tanta gente. A resposta, eu acho, está na sua dupla natureza. Pense assim, o livro funciona de duas maneiras. Para quem quer o poder ou já o tem, ele é um manual prático, um guia de como vencer num jogo onde as apostas são altíssimas. Mas para todo o resto, ele funciona como um espelho que mostra as verdades mais cruas e desconfortáveis sobre como o poder realmente funciona nos bastidores. E no final, a gente fica com essa grande pergunta: será que Maquiavel estava tentando ensinar os tiranos a serem mais eficientes? Ou será que ele estava, na verdade, revelando os truques sujos deles para que as pessoas comuns pudessem se proteger? A resposta talvez seja um pouco das duas coisas. E é por isso que, até hoje, entender o que está em O Príncipe continua sendo absolutamente essencial.